Quali para Sprint Race em Miami, sexto final de semana de Fórmula 1 de 2025. Bora falar tudo o que de mais importante aconteceu nesse quali. Lembrando que nesse ano de 2025 a gente vai ter 6 Sprint Races no formato de uma classificação para Sprint, a corrida Sprint, outra classificação para o GP principal no domingo e a corrida principal lá no domingo, o GP. Agora em Miami, então, a gente já manteve esse formato. Miami é o segundo GP de 2025 que a gente vai ter sprint dos 6, o primeiro foi o da China, e o formato do quali é Q1, Q2, Q3, no caso eles estão chamando de SQ1, SQ2 e SQ3, esse S vem de sprint, e o formato é 12 minutos no SQ1, 10 minutos no SQ2 e 8 minutos no SQ3. A diferença é que no SQ1 e no SQ2 todo mundo tem que ir de pneu médio, pneu faixa amarela para a pista, e só no SQ3 os pilotos podem ir de pneu extremamente macio, no caso desse final de semana o C5, faixa vermelha. No SQ1, eu vou dar um resumão aqui de como que a gente teve no final, quais foram os resultados. Primeiro, que a gente teve Russell e Antonelli nas duas primeiras colocações, eles já surpreenderam bastante. Max Verstappen só em sétimo, mas aí teve uma questão. O Verstappen no final da sua volta, e a galera ali no finalzinho, antes de zerar o cronômetro, todo mundo querendo abrir volta, o Verstappen, gente, atrapalhou um monte de gente. Falando sobre isso, ainda pode surgir uma punição pro Max aí, porque sabe que a FIA ultimamente, né, tá dando punição, ó, uns 80 dias depois que já acabou o GP. Tsunoda ficou em 18º. Simplesmente o Tsunoda ficou a 0,3 do Lawson, que ficou em 15º, já perdendo pro cara que ele substituiu na Red Bull. E um detalhe aqui sobre o Tsunoda que eu queria comentar rápido, é que como é uma questão de narrativa, né? Se o Tsunoda tivesse começado o ano como piloto da Red Bull e tivesse essas performances, ou até as que ele teve nos últimos GPs, todo mundo ia cair pra cima dele falando um monte, criticando. Por quê? Ele não tá fazendo nada diferente do que o Pérez fazia no passado. Nada. Aí, como o Tsunoda entrou no lugar do Lawson, que é um cara que tava ficando em P20, tava ficando no Q1 em toda a sessão que tinha. Aconteceu isso na China, aconteceu isso no primeiro final de semana na Austrália. Ele ainda abandonou na Austrália ainda o GP. Como a base de comparação não é o Pérez pro Tsunoda, é o Lawson que tava assim, pior do que aquilo, não tinha como ficar. Ninguém tá falando nada. É lógico que ele vai receber uma crítica por ter ficado no 18º, mas se amanhã no GP ele for, na classificação pro GP ele for pro Q2, já ninguém vai falar nada. O que é uma classificação ruim para uma Red Bull, mas como a comparação é o Lawson, tudo muda. Depois disso a gente teve o Dohan ficando no SQ1 também, ficando em 17º, saiu puto do carro, porque a equipe liberou ele no momento errado, acabaram liberando o Gasly, meu, foi um rolo, ele saiu, o que ele não xingou até hoje o Dohan, ele, como piloto novato, tá tipo, não vou falar nada, vou ficar quieto na minha, ele reclamou nesse final desse SQ1. Depois a gente teve o Lawson, mesmo errando a sua volta, fazendo um drift ali na sua última tentativa, ficando em 15º e passando pro SQ2, como a gente falou. E infelizmente, nosso menino Bortoleto ficou em 19º, só não vai largar de último, porque o Berman teve uma volta bem pior que a dele, acabou errando também. Cara, tá difícil pro Bortoleto, né? Bortoleto ficou em 19º e o Hülkenberg no SQ1 ficou em 14º. Então o Hülkenberg foi pro SQ2. Já entrando, deixa eu passar aqui, já entrando no SQ2, a gente teve o Norris surpreendendo, porque o Norris ficou na primeira colocação, fez 1:27.1, melhor que o tempo da pole position de Verstappen do ano passado de 24, que foi 1:27.2. Depois a gente teve o Kimi Antonelli na quarta colocação, mandando muito bem. O Albon ficou em 8º lugar, carregando a Williams. Sabe por quê? Porque Carlos Sainz simplesmente não fez nenhum tempo no SQ2. Lembra que eu falei que são 10 minutos só no SQ2? O Sainz foi para sua última tentativa
e aí ele errou, ele perdeu o ponto de frenagem e acabou travando a roda, saindo da pista, e a volta dele, ele até terminou a volta, mas acabou sendo eliminada por track limits. Mas assim, mesmo que não fosse deletada por track limits, foi uma volta muito ruim, ele ia ficar de todo jeito na 15ª colocação. Então, eu achei que o Sainz estava acordando para a vida. Péssimo resultado para o Sainz, porque o Albon ficou em 8º, foi para o SQ3 de novo, carregando essa Williams nas costas, e o Sainz mais uma vez se classifica atrás do seu companheiro de equipe. E para fechar, o Hülkenberg bem demais. Lembra que ele tinha ficado em 14º no SQ1? Agora no SQ2, apesar de ter sido eliminado, ele ficou na 11ª colocação. Uma baita classificação do Hülkenberg contra o nosso Bortoleto, que ficou só em 19º. É bom pro Hülkenberg, mas muito ruim pro Bortoleto, esse bom quali da sprint do Hulk. Indo pro SQ3, tivemos várias surpresas, como a primeira delas e a mais importante, pole position de Kimi Antonelli. Simplesmente Antonelli é o piloto mais jovem da história da Fórmula 1 a fazer uma pole position. Tudo bem que não vão... Essa pole do Antonelli para sprint não vai ser contabilizada como uma pole position na carreira dele. Quando a gente daqui a uns anos vai falar quantas pole positions o Kimi tem na carreira, essa não vai entrar, porque a pole para sprint não entra. Porém, em uma sessão oficial da Fórmula 1, o Antonelli vai ser o piloto mais jovem da história que vai largar em primeiro lugar, porque a sprint é uma sessão oficial. Então, ele se torna o mais jovem da história a conseguir esse feito. E, já aproveitando, ele conseguiu outro recorde. Ele bateu o recorde de tempo de volta da pista de Miami. Simplesmente ele fez 1:26:4. O recorde da pista era de Verstappen no Q2 do quali de 2023, 1:26:8. O Antonelli baixou 0,4, quase meio segundo do recorde do Verstappen, então fez uma baita volta. Só de comparação, a pole position do Max no ano passado foi 1:27:2. O Antonelli baixou quase um segundo da pole position do Max do ano passado. Depois a gente teve o nosso menino, né? O nosso pipoquinha, Lando Norris, que não só perdeu pro Kimi Antonelli e não fez a pole position, como perdeu de novo pro seu companheiro de equipe. Então, Norris vai largar na 3ª colocação, vindo de um final de semana que ele foi ultrapassado na Arábia Saudita no campeonato de pilotos pelo seu companheiro de equipe, vai largar só em 3º na sprint. Um começo de final de semana pro Norris ruim, porque ele tá brigando pelo título. O objetivo é essa luta dele. Largar em 3º, ruim demais. Depois a gente teve Verstappen carregando essa Red Bull na 4ª colocação, porque o Tsunoda ficou lá quase na última colocação com o nosso menino Bortoleto. As Ferraris em 6º e 7º, também decepcionante, né? Apesar da Ferrari não ter trazido nenhuma atualização no carro agora para Miami, ainda fica muito decepcionante. Eles estão guardando para trazer para o próximo GP, que vai ser o 7º lá em Imola, na Emília-Romagna. Depois a gente teve em 8º, 9º e 10º os 3 pilotos que a gente já esperava, né? Albon em 8º, Radiar em 9º e Jovem Alonso em 10º. O destaque aí, como a gente já comentou, é o Albon levando a Williams e carregando ela nas costas. O Radiar superando seu companheiro de equipe Liam Lawson mais uma vez. Já estava superando o Tsunoda em algumas, agora superando o Lawson quando o Tsunoda estava na Racing Bulls. E o Jovem Alonso carregando essa Aston Martin também, que tá uma dificuldade, já que o Stroll estrolou e ficou no SQ1. O Jovem Alonso fazendo um milagre também com essa carroça e levando pro SQ3. Eu estou muito empolgado para ver essa sprint amanhã, porque será que o Antonelli vai ganhar a primeira dele na Fórmula 1? Como será que Lando Norris vai se portar? Largando em 3º, com o Antonelli na sua frente, do lado do seu companheiro de equipe. Será que ele vai pipocar? E digo mais, do lado do Norris, quem vai largar é o Verstappen. Será que na primeira curva, Lando Norris vai arregar pro Verstappen de novo, como ele vem fazendo? E as Ferraris, será que vão mandar bem? E para fechar,
corrida de recuperação de novo o nosso menino Bortoleto. Tomara que ele mande bem. E você, curtiu a pole do Kimi? Ficou triste também com essa pipocada, entre aspas, né? Porque o Norris ficou só 0-1 atrás do Antonelli, mas ficou triste também. Tá curioso pra ver como o Norris vai se portar na Sprint Race amanhã? Deixa um comentário, já aproveita, se inscreve no Reaceleração pra não perder nada de Fórmula 1.